Uma coisa que eu acho que tá bem alinhado com o que você falou do papel do social media e também vai de encontro com isso, dessa publi por publi, é uma coisa que você fala bastante, é sobre campanhas de ativação. E que você fala, tem que ter campanhas de ativação com um propósito claro, né? Você pode falar um pouco sobre essas campanhas de ativação? Boa. Pense assim, uma empresa é igual uma pessoa. Ela é uma personalidade jurídica, né? Que a gente chama. Uma empresa é uma personalidade jurídica. Então, se é uma pessoa, ela tem várias áreas dentro da vida dela, correto? Show. E com as campanhas de marketing não funciona do mesmo jeito. Então, basicamente, a empresa ela tem que ter pelo menos 3 campanhas durante o período do ano lá. 3 campanhas ativas, frequentes. É a campanha perpétua, que é a campanha basicamente é os stories que você posta, é os feeds que você posta, é os conteúdos normais do dia a dia da empresa para que eduque a audiência, tá? Legal. Segunda coisa, a segunda campanha, vamos supor que são as áreas da vida. Você vai ter a escola, você vai ter a parte de educação, você vai ter a parte de relacionamento, você vai ter a vida financeira, você vai ter todas essas áreas. E a empresa também. Então, você vai ter a área do conteúdo, da distribuição de conteúdo para educação. Você vai ter a área da campanha direta, que é para as pessoas que não te conhecem, que é uma outra campanha perpétua. E você tem essa terceira, que são as campanhas de ativação. Que é basicamente você pegar, por exemplo, o seu ano de venda, o seu 2022. Do dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. A gente tem XYZ de datas comemorativas. E XYZ dessas datas, elas fazem sentido com a nossa empresa. Então, se, por exemplo, você é uma empresa... A nossa Noir, por exemplo. A Noir é uma empresa que a gente cuida e ela é de cuidado feminino. Então, quais que são as datas comemorativas que fazem sentido para nós? O Dia da Mulher, Dia das Mães, todas essas datas femininas comemorativas faz sentido. Então, o que a gente faz? O que é uma campanha de ativação? É basicamente pegar o motivo de venda, que é, por exemplo, o Dia das Mães, e criar uma história por trás daquele dia, e durante aqueles dias da semana do Dia das Mães, a gente coloca um posicionamento diferente na empresa para aquele momento, para alcançar mais vendas. Geralmente, uma campanha de marketing, a gente cria essa ativação para a gente ter pico de venda. Então, vamos, por exemplo, aproveitar, se eu fosse fazer um lançamento, quando que eu faria um lançamento? Faz muito mais sentido eu fazer um lançamento no final do mês, que é quando a galera recebe, ou faz sentido eu fazer no meio do mês, que é quando todo mundo tá sem dinheiro? Então, é basicamente isso, é você pensar em momentos do ano onde a sua marca pode ser levantada e você criar uma big idea, uma história por trás daquela data pra você vender também. Massa. Entendeu? Então, nesse caso, é como se a galera do social media ficasse presa só à primeira etapa. De fazer um conteúdo perpétuo durante o ano, mas vai andando, vai empurrando, post, mas no final das contas não tem algo que gere faturamento, por exemplo. Exatamente. Tipo, é como se a galera produz conteúdo, só que muita gente... Eu já vi muito esse argumento, que é... social media não traz retorno. Como não? Porque você tá fazendo social media errado, né? Porque o que eu sei de social media traz muito retorno. Por quê? Porque quando a galera produz o conteúdo, ela foca. A empresa é contabilidade, então eu vou ter que produzir conteúdo de quais são os termos, quais são não sei o quê, como você pode contratar, quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Sendo que não. O que a gente já cuidou de algumas contabilidades lá na empresa. E quando que a gente fazia... Qual eram os conteúdos que a gente produzia? Quer ser preso pela Polícia Federal? É um meme, Polícia Federal bater na sua porta, você com contabilidade. Meu, eu adoro esse tipo de conteúdo. Tipo, é quebra de padrão e entrega de conteúdo, assim. E o mais engraçado que acontece é que quando você quebra o padrão, o próprio algoritmo te ajuda. É verdade. Porque é tão diferente do habitual que ele fala, não, tem que entregar isso aqui. E tem uma coisa também, que eu também já fiz social media, né? Que assim, quando você conhece as principais... Não vou nem dizer dores, mas pelo menos alguma conversa daquele público, você consegue brincar com isso muito, muito facilmente, assim, você consegue introduzir, pode ser um meme, pode ser um post mesmo, estático, uma peça que seja, mas tudo depende dessa narrativa que você constrói, então não pode ser somente um post sobre processos de contabilidade, sabe? Isso não vai conectar, mas o que conecta são essas conversas que você tem em comum, então você tem que conhecer a audiência, né? O público, quem vai comprar aquilo, é muito doido isso. E tipo assim... A galera fala que precisa... Você só pode ser social media pra nichos que você domina o conteúdo. Isso é uma dúvida que eu tinha. O que você acha? Eu acredito que Tipo, se você é social media, você sabe produzir conteúdo. Independente do mercado que você estiver, você vai saber produzir conteúdo. Porque o que faz a pessoa produzir conteúdo bem pra um nicho e conteúdo ruim pra outro? Espera.
Você quer saber? Você dá like nesse vídeo, porque essa informação é importante, por favor. É vero. Presta atenção, time. Vamos tomar uma água aqui. Não, vou até dar Toma uma uma água enquanto você deixa seu dá o like, se inscreve no canal, por favor. Olha aí, time. Prossiga. Não precisa, tá? Qualquer pessoa que sabe produzir conteúdo, qual que é a diferença? Ela sabe entender o cliente. É só isso. Eu sei quais são as necessidades de um cliente a partir de uma pesquisa de mercado. Você pode fazer... Hoje eu posso fazer... Eu tava falando isso pra galera. Eu falei assim, gente, se eu quisesse ter uma loja de cocô e vender cocô, porque é o mais inútil do mundo. Eu sei criar uma linha editorial pra vender cocô. Eu criei uma linha editorial pra vender cocô. Mentira! Só pra se provar, tá vendo? É tipo, eu consigo vender cocô. É porque assim, ó, pensa. Qual que é o... Vou pegar o cocô como exemplo. Boa. Se você tem um cocô, qual que vai ser o valor que você vai colocar dentro do cocô? Nenhum. Só que se você vai vender cocô pra quem tem prisão de ventre... Aí, o cocô é um negócio muito... Produto lucrativo. Ele do nada cria o valor. Então, é a audiência. É o lugar onde você vai ofertar o seu produto. É Genial. como você vai ofertar o seu produto, sabe? Porque se você pega o cocô e você seleciona... Você identifica que... Porque antes de você definir o produto, você vai pra audiência, né? Antes de você definir sua oferta, você vai pra audiência. Então, se você pega uma audiência que geralmente... o cocô se torna algo muito positivo e que quando ela faz, ela muda a vida dela, a gente consegue criar um conteúdo baseado no que é a dor da pessoa, não no problema, não na solução que o produto traz. Então, se a gente pega de cocô a marketing digital, a social media, a ótica ou, sei lá, como é que chama? Uma clínica. Se você pega de clínica oftalmológica, hospital, lanche, sandubaria, etc., todos eles vão ter uma coisa em comum. São pessoas. A gente sempre vai vender para pessoas. Então, quais são as coisas que as pessoas veem, estão sendo expostas naquele ambiente onde ela vive, e a gente poder pegar essas coisas onde ela está sendo exposta e juntar com a coisa que eu quero ofertar. Então, é só isso. Então, eu posso pegar um mamão, porque a gente, por exemplo, nessa cliente da gente, a gente não pode mostrar nada que tenha cunho sexual ou nada do tipo. Mas a gente pode pegar um mamão, e o produto delas e passar no mamão. Que tem o mesmo significado do que o outro. Então, eu pegar duas coisas... O que é o contra-conteúdo que você tinha perguntado? É isso. Você pegar um mamão e você pegar o seu produto e fazer aquilo ali fazer sentido. Entendeu? E é uma coisa tão de entender a audiência, as pessoas mesmo, que pode ser uma piada interna só daquele nicho. Se a pessoa pertencer àquele nicho, ela vai entender, mano. Ela vai clicar, ela vai comprar agora, entendeu? Tipo, nossa, eu vou comprar só por causa desse anúncio, tá genial. Sabe? Eu mesmo já fiz isso. Não, o pior é que nada é por acaso. Você tava falando, eu tava lembrando do podcast do Otávio Passos, que ele vendia um produto pra homem de nicho sexual também, só que você não pode botar imagens. Sim. Aí ele pegava, botava o produto dele, do lado botava um prédio que tem uma estrutura fálica, e ele botava do lado e falou, mano, isso converte demais. Então você pega uma coisa que não tem nada a ver, adiciona com outra e repentinamente tudo faz sentido.